como é a vida daquele preso que tem problemas mentais no sistema prisional. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro que é guerreiro entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Eu quero tratar nesse vídeo aqui a respeito de um tema extremamente sensível, que são aqueles presos que têm algum distúrbio mental. Esse é um perfil de preso que tem, assim, muitas dificuldades dos dois lados. Tanto para o cara que tem esse problema psicológico, como também para a massa carcerária. Nós vamos desvendar tudo a partir de agora. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo para ajudar no engajamento. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Vamos lá, vamos tentar entender aqui a dinâmica. O primeiro ponto, talvez a primeira curiosidade, será que esse preso, né, aqueles presos que tem realmente um grau de, vou colocar entre aspas aqui, não me interprete mal, mas tem um grau de doença psicológica muito acentuada, ou seja, é um perfil que não está dentro da sua capacidade intelectual normal. Será que ele vai para o convívio? Será que ele fica numa cela separada? Eu vou passar para vocês aqui o que eu já experimentei na minha experiência, tá? Eu sei que tem algumas unidades prisionais, eu tomo esse cuidado para fazer essas ressalvas, justamente em respeito à diversidade do sistema prisional, principalmente no estado de São Paulo. Mas pautado na minha experiência, esse perfil de preso, ele fica junto da população carcerária comum. Não há uma separação, por exemplo, não há um pavilhão específico. Logicamente com uma exceção de um grau muito mais grave. Então, como por exemplo numa medida de segurança, que o preso realmente não tem condições nenhuma de estar ali convivendo com os demais. Mas em via de regra ele continua ali na convivência com a massa carcerária. E é muito desafiadora a convivência com esse perfil de preso, justamente porque ele não tem ali as suas capacidades intelectuais dentro de uma normalidade. Então você vai ter muita dificuldade porque ele vai ter alguns comportamentos difíceis, você vai ter que ter todo um cuidado para não tomar certas atitudes pautada na atitude dele, porque por ele não estar tendo a sua capacidade cognitiva normal, como é que você vai também aplicar às vezes uma disciplina, você vai chamar a atenção como se fosse um preso comum? Não é fácil. Não é fácil a convivência com esse perfil de preso no sistema prisional. Daqui a pouco eu vou contar umas duas histórias aqui de presos com esse perfil que eu já tive essa experiência. Outra questão que é muito perguntado, principalmente para mim ali nas minhas redes sociais, é se esse preso ele recebe uma assistência médica, psicológica. O que eu posso falar para você é o seguinte: normalmente ele toma um remédio controlado e a unidade prisional faz ali uma triagem quando ele chega no sistema e dá para ele alguns remédios, os remédios que ele toma, por exemplo, um diazepam, algum remédio específico. A assistência médica da unidade prisional, isso se aplica tanto no CDP como também nas penitenciárias, eles têm o cuidado, sim, de mandar a medicação todos os dias. Então, todos os dias, a faxina, o setor da unidade prisional, os líderes daquele pavilhão, recebem do setor da enfermaria daquela unidade prisional, por exemplo, um kitzinho de remédio, talvez com 1, 2, 3 remédios, depende logicamente do grau da doença psicológica de cada um. Então desce todos os dias aquele remédio controlado para que aquele preso possa ter a sua medicação fornecida pelo Estado. E aqui uma observação importante: tem muitas pessoas sérias no sistema prisional, pessoas que trabalham na enfermaria. É lógico que a demanda é muito grande, nós sabemos a dificuldade que a enfermaria às vezes tem para dar o remédio, porque não recebe do Estado, tem uma alta demanda que os presos acabam exigindo, né? E aí não conseguem dar conta, então tem que às vezes dar a medicação conforme a gravidade do caso. Então o sistema prisional, e eu também tenho esse cuidado de fazer essa análise, o sistema prisional ele é muito complicado, porque os presos têm muitas limitações dos seus direitos, muitas vezes não é culpa dos funcionários, os funcionários também têm uma dificuldade muito grande de trabalhar no sistema prisional pela carência que o Estado também acaba não fornecendo ferramentas. A gente tem ali um problema, por exemplo, de funcionários, até os policiais penais reclamam muito pela deficiência de efetivo. Então o problema ele é muito caótico, ele é muito complicado para quem está ali na vida prática. Como o sistema prisional não é um tema que chama tanto a atenção da sociedade, só quem está trabalhando no dia a dia lá sabe como é complicado. Então, esclarecendo de forma geral, convive na massa carcerária, recebe as medicações. E eu já tive algumas experiências com esses caras. Uma vez chegou um preso, o perfil dele era um perfil assim, ele tinha tirado a vida da sua tia.
E eu até contei uma vez essa história numa live lá na minha outra rede social, que era chamado o Falcão Imperador, que era um preso que ele era totalmente desequilibrado, ele tinha algumas manias. E aí eu lembro que ele morava na cela 2, e assim, esse tipo de preso, por dar muito trabalho, normalmente ele ficava mudando, cada tempo em tempo ele morava numa cela. Então, por exemplo, ficava 2 meses numa cela, depois 2 meses em outra cela, a gente chamava de pedal, né? Ficava pedalando aquele cara. Aí uma vez ele foi morar com a gente lá, eu morava no barraco 3. Aquele maluco era sinistro, aquele maluco era muito sinistro. Ele ficava tipo no boi, né, no banheiro da nossa cela, principalmente à noite, ele ficava trocando ideia com a parede, Falcão Imperador, Falcão Imperador. Mano, ele entrava numas brisas, mexia o olho, ficava mexendo a mão. Meus inimigos, Falcão Imperador. E era muito louco. Então ele tinha esses comportamentos. Teve uma vez uma treta, ele brigou com um cara dentro da nossa cela lá. E o cara também foi um pouco vacilão, né? O cara que brigou com esse Falcão Imperador. Por quê? Porque ele tinha que ter um pouco mais de sabedoria. Você tá mexendo com um doido, mano, né? Esse que é o papo reto. O cara tem ali problemas psicológicos. Você vai tratar o cara como se fosse uma pessoa normal? E aí eles acabaram tendo uma treta lá pesada, até mesmo na cela. Teve até agressão física. A gente foi ali, separou. E quando foi na parte da noite, os caras chegou pra gente e até avisou. Falou assim, o maluco lá, que a gente até apelidava ele de Falcão Imperador, ele pegou um campana, que era um espelho, pegou um teco daquele espelho ali e já tava programando tipo uma espécie de ferramenta para tirar a vida do cara. Entendeu? Então a gente tem que ter todo um cuidado, porque ele não tava ali nas condições psicológicas normais. Já tava preparando ali uma espécie de situação para ceifar a vida daquele maluco. Então foi um momento muito tenso que a gente teve na nossa cela. Depois, no outro dia, a gente até foi pedir pro setor tirar aquele preso da nossa cela, porque o outro companheiro que tinha arrumado a treta com ele estava correndo até mesmo risco de vida. Como é que você pode confiar? De repente você dorme, ele está numa cadeia, você dorme ali, o cara loucão vai lá e apronta. É complicado, então não é fácil, é muito difícil. Uma outra vez chegou um outro preso também, que o vulgo dele era até Scooby. Cara, não esqueço também desse maluco. Esse maluco era muito louco, mano. Ele chegou a declarar na cadeia do comando que ele era enviado dos inimigos para acabar com a liderança do comando naquele pavilhão. Cara, muito louco, meu. E aí deu mó treta também, porque ele falou, não, eu vim aqui para pegar os líderes do PCC, eu sou inimigo, eu sou oposição, e é o seguinte, vai acontecer o barato louco. Só que aí você vai perguntar assim, pô, e aí, os caras, a liderança não catou o cara já né, já foi resolver ali na hora? Não é assim tão simples, precisou passar por todo um sumário de ideia, ele foi conduzido depois, né, pela liderança do setor, mas antes de ele ser conduzido pela liderança, eu lembro que ele também foi morar no meu barraco, e tinha um ex-PCC que morava, por exemplo, no barraco meu ao lado. Esse ex-PCC morava na cela 2 e eu morava na cela 3 naquela ocasião, né? E aí o que aconteceu? Ele ficava à noite falando assim, eu vou começar a trocar ideia aqui com os meus parceiros, cara, tipo um barato espiritual. Fica vendo, eu vou dar um soquinho aqui na parede e vai responder 2 soquinhos. Ele batia na parede, a parede fazia 2 barulhos, tu. Eu sei que tem pessoas que não acreditam nisso, tudo bem, tá tudo certo. Quem já passou pelo sistema prisional tá ligado que acontecem coisas sinistras lá dentro, que só quem já viveu lá tem noção do que eu tô falando. E ele ficava meio que trocando ideia com as entidades dele. Vai acontecer isso, bizarro. Então era muito complicado conviver. Inclusive, eu vou deixar aqui uma recomendação para você, quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Temos ele na versão física e na versão digital. Primeiro comentário aqui fixado nesse vídeo, você pode adquirir o nosso livro. Então é bem comum você encontrar hoje em dia no sistema prisional, tanto no CDP, até mesmo dentro das penitenciárias, alguns presos com esse problema psicológico, com, né, problemas mentais, e você acabar se deparando num convívio normal na massa carcerária, e a própria massa carcerária, os próprios presos, tem que ali fazer os cuidados desse cara. Por exemplo, tem muitos caras que acabam tendo problemas de higiene, o companheiro da cela tem que ajudar às vezes no horário de tomar o remédio.
Então tem todo um cuidado ali que acontece no dia a dia, na convivência do sistema prisional, que só quem tá lá dentro sabe como é que é. Então é muito complicado. Até para esse cara que tem esse problema mental, é muito complicado. Eu não vou entrar aqui, logicamente, na questão processual, se ele deveria estar lá ou não. O nosso judiciário ele é muito louco, não existe lugares adequados para receber esse tipo de preso. É muito complicado. O sistema prisional em São Paulo e no Brasil é algo muito precário. Você sabia como é que funcionava? Sim, tem alguma informação que pode contribuir com o nosso canal através da sua experiência, de alguma informação que você tem? Não se esqueça de colocar aqui abaixo no comentário. Muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, contribuir com o seu comentário, que isso ajuda a movimentar o engajamento do nosso canal. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Valeu!